Obrigada pela audiência. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta, isso mesmo. Segundou, né, com Tá na Pauta. Você sabe, nós somos rádio, estamos disponível em 560 no AM, 79,9 no FM, mas também somos, né, um rádio que está atualizado com os tempos modernos, que também acha outros meios de entrega de seu conteúdo. Então, além do rádio, nós estamos disponíveis na aba ao vivo do site, para você escutar pelo site na sua caixinha de som, bem fácil, em tuaradio.com.br. Estamos aí conectados com a Alexa. Se você tem esse aplicativo, né, tem essa tecnologia instalada nos seus dispositivos, é só chamar Alexa. Toca a tua Rádio São Francisco. Alexa faz uma busca do melhor som e te entrega, né, na plataforma que melhor fica para você, né? Aquele som que fica melhor para você onde você estiver. Também estamos agora simultaneamente ao vivo no facebook.com/Rede Tua Rádio, nas redes sociais. E já estou gravando o programa, daqui um pouquinho eu levanto ele também para o YouTube. Pronto, youtube.com/Rede Tua Rádio. Ao vivo para a Ótica Martinato, aproveite a tradicional promoção de aniversário da Ótica Martinato. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com Sicredi no canal em que você desejar. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Prolar, administração e gestão de condomínios, é na Prolar. Nosso convidado de segunda, né? Segundou com o Ronaldo Velho Bueno. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes, a quem está também nos acompanhando pelas redes. Uma manhã de segunda dourada, né? Não só pelo sol, mas pelo resultado agora recente aqui das Olimpíadas. Bonito de ver, né, maravilha, Ronan? Bonito de ver. Gente, nós vamos falar de Olimpíadas, é um dos nossos assuntos, mas eu quero começar o programa falando de livros, tá? A gente, no final do programa anterior para esse, mencionou que temos aqui 4 livros, né, para sortear a audiência, que é um livro resultado do trabalho de pesquisa do empresário, ele é teólogo, Jaime Lorandi, prata da casa, caxiense, né? O Jaime Lorandi, para quem conhece, ele é do Plásticos Itália, uma empresa já renomada, consagrada, já está aí na sucessão, inclusive, né? Aliás, sucessão profissional, o que foi bem interessante de ouvir o Jaime Lorandi. Ele foi o convidado do Vitrine de Negócios do último final de semana do sábado. E ele estava falando de teologia, muito concentrado nessa questão filosófica que ele foi estudar, né? Se permitiu estudar sobre isso. E o título do livro é bastante inusitado, né? Zaqueu e a Salvação dos Ricos. Nesse livro, que é resultado de um trabalho de pesquisa para a formação dele como teólogo na PUC aqui do Rio Grande do Sul, ele pesquisou a vida de Zaqueu como aquela figura, né, que era do setor privado, lá naquele contexto em que vivia. E ele fala, em sucintas palavras, dito por ele mesmo, o autor aqui, que na pesquisa, o resultado foi mais ou menos esse, que quando o empresário ou o setor privado é vocacionado, ele cumpre uma tarefa de Deus. Quando ele é vocacionado, assim como um médico, quando é vocacionado, ele cumpre uma tarefa de Deus. Quando um zelador, que é vocacionado, cumpre uma tarefa de Deus. Como um jornalista, que é vocacionado, entendeu? Cada profissão vocacionada, ela atende a algo que é maior do que a própria profissão. Então, ele pega aqui pela questão, né, do desapego aos bens materiais ou o dinheiro a serviço de riquezas que sejam riquezas a serviço de um bem coletivo. É interessante a proposta, né? Ele falou bastante sobre isso e ele deixou os livros para a gente sortear, então, aqui. A Suzana tinha me pedido, então, um já é dela, tá certo? Um já é dela. E mais ouvintes pediram, então, entre eles aqui, levou brindes, como eu tinha 4, né, brindes aqui para dar de presente. Um foi para o Ademar Roberto Sebem, que pediu, outro para Beatriz e outro para Silvana Ruschel. Pronto, tá? Então, esses 3, mais a Suzana, fecham os 4 livros que a gente tinha de presente. E eu tô pegando esse gancho aqui porque o Ronaldo tá na mesma praia, tá na mesma vibe, né? Claro que com olhares diferentes, o Ronaldo, também objeto de pesquisa dele, no mestrado, está se transformando num livro e ele abriu uma vaquinha, né? Como é que é? Um financiamento coletivo, acho que o nome é esse, né, Ronaldo? Vaquinha, financiamento coletivo, o resultado prático é semelhante, né? O nome hoje é financiamento coletivo. Isso aí, então tá lá disponível para quem quiser aportar um recurso, então você apoia a publicação do livro, né? Diferente deste aqui que o empresário, ele fez, né? Ele aportou recurso, ele tinha para isso, ele aportou recurso e está vendendo uma quantidade, outra quantidade ele está distribuindo em locais que ele acha interessante também, porque o objetivo era esse. Nem todo mundo pode fazer isso, né, no Brasil,
então algumas pessoas precisam abrir o financiamento, é o caso aqui do Ronaldo. Fala um pouquinho do teu livro, só para as pessoas, já que falamos de livros, né? Claro, rapidamente. Então, Beverly, o meu livro é resultado da minha pesquisa de mestrado na Universidade de Caxias do Sul. Faz uma análise do romance Número Zero, do Humberto Eco, pelo viés do jornalismo e do fenômeno da pós-verdade. O livro está em processo de edição e a campanha de financiamento coletivo, o link é benfeitoria.com/projeto/livro do Ronaldo, ou a pessoa acessa o meu Instagram, @RonaldoVBueno, e tem o linkzinho lá para participar. O financiamento coletivo, ele dá várias recompensas, a pessoa pode contribuir com qualquer valor mesmo, acessando esse link. Tem a opção de doação rápida por Pix, que é um botãozinho verde, ou tem um botão vermelho que são as faixas de apoio. E daí a pessoa pode escolher um livro autografado para retirar no lançamento, que vai ser no primeiro trimestre do ano que vem, ou um livro autografado para receber em casa, com os custos de correio já incluído ali na doação, ou ainda até a doação de exemplares para bibliotecas e escolas públicas aqui de Caxias do Sul. A gente já chegou a 2 semanas de campanha de financiamento, com arrecadação de 45% da meta. A meta é de R$6.000, é um valor que vai ser necessário para tiragem, né, para impressão dos exemplares, para os custos da editora, de edição, também para a realização do lançamento, e 45% dessa meta já foi atingida em 2 semanas. Temos mais 3 semaninhas de campanha. É bacana que quem não ajudou ainda pode ajudar. A gente sabe que para muitas pessoas, essa época do mês, né, que as pessoas recebem salário. Virou cartão. Virou cartão, entrou ajuda. Salário. Isso, então muito possivelmente vai fechar. E é bacana porque livros sempre fazem bem, né, as pessoas. E mesmo que a gente não leia, eu não sou um leitor, eu não tenho acesso, eu não tenho prazer, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas apoiar, né, que estes livros sejam prevalentes. Gente, quantas publicações, quantos produtos audiovisuais no mundo foram feitos sobre livros, né? Enfim, filmes, nossa, sobre o quanto proteger um livro é sagrado, né, numa cultura. Então, mesmo que você não leia, que não seja um leitor voraz, apoiar causas como essa sempre é muito legal, né? Você hoje ajuda. tem se tornado uma alternativa, né? O financiamento coletivo para vários autores aqui de Caxias do Sul tem acompanhado, também abrem as suas campanhas, né? E isso vai formando uma rede, né? Numa hora eu estou ajudando um outro autor a publicar o seu livro, no outro momento eu estou fazendo a campanha de financiamento para o meu, né? Então acaba se formando aí uma rede de autores que a gente sabe que no nosso contexto brasileiro os custos de edição, né? O papel é caro, a impressão é cara, então tudo passa, né, por também conseguir esses apoios para a viabilidade dos projetos. Maravilhoso. A gente sabe que a prensa mudou a história da humanidade, né? A gente sabe que o primeiro objeto, né, literário prensado foi um livro. Podia ser uma revista, podia ser uma publicação, podia ser uma notinha, foi um livro, né? Claro que foi a Bíblia, mas foi um livro, né? A Bíblia de Gutenberg, que é uma coisa raríssima. E eu lembro do livro de Eli, o filme. Eu já lembrei de cara quando eu falei disso, né? O livro de Eli é aquele filme que todo mundo lembra, com o grande Denzel Washington, né? No qual, depois de um tempo em que a população foi dizimada, ficam algumas pessoas da espécie, né? E ele como alguém que tinha que proteger o livro, porque aquilo era sagrado, também era a Bíblia, depois ele decora, né? Enfim, é muito interessante. E ontem mesmo, Ronaldo, eu assisti em casa, né? Porque agora já está disponível em casa. Estava no cinema o último filme do Planeta dos Macacos, né? O Reinado, que eu acho muito bacana aquela saga. Eu gosto da saga, eu acho bem interessante. Sim. Ela faz uma analogia assim, sobre a questão da convivência, do equilíbrio do ecossistema, né? Com a alusão de macacos dominando os seres humanos e a tentativa de seres humanos dominando pelo viés dos macacos, os outros seres vivos, os animais, enfim. Mas o que eu achei bem interessante é que nesse último filme, que é o Reinado, lá no final do filme, a luta, né, toda a questão é que a recuperação da humanidade seria a partir de um livro.
Toda a recuperação da capacidade humana seria feita a partir de um livro, né? Então a luta toda se dá em buscar esse livro. É interessante, né? Claro que é um livro digital, mas era um livro. Interessante, né? Interessante. Os livros, eles têm esse simbolismo, né, de representar a cultura humana, né, porque nós, dentro do planeta, né, se nós formos ver, analisarmos o nível de sofisticação cultural que a humanidade precisou atingir para transformar as ideias em texto, né, e transformar esse texto em um objeto estético independente, que é um livro, né, que a gente pode tocar, manusear, folhear, a gente vê que passa boa parte da nossa evolução como espécie, né? Do Totalmente. desenvolvimento de linguagem falada primeiramente, depois escrita, e isso se tornar narrativa, ficcional ou não, né? Transpor isso para o papel, parece algo simples, né? Mas a gente está falando de milhares e milhares de anos de evolução. Para quem quiser, eu tenho toda essa informação que o Ronaldo passou agora, né, sobre o link para fazer o aporte, enfim, do financiamento coletivo, eu tenho ele salvo aqui, né? Então, se alguém precisar, eu gostaria de ter acesso, vai que eu gostaria de fazer, é só me pedir, eu passo, tá bom para você aqui, eu tenho ele disponível já. Pode me pedir que eu passo, tá certo? Bom, são 11h18, Ronaldo. Não tem como a gente se furtar de falar dos Jogos Olímpicos, né? Começar por hoje, né? Eu ia começar por outros assuntos, mas hoje derrubou todos os demais, né? Com certeza. Rebeca Andrade, o fenômeno Rebeca Andrade. Que coisa boa para os brasileiros poder se inspirar. Eu não sei você que está em casa agora escutando a gente, se você sentiu a mesma emoção que nós aqui. É uma alegria, a gente fica sorrindo à toa, né? Se sente inspirado, dá orgulho de ser brasileiro. Parece que recompõe a autoestima, né, de um povo, de uma nação. É impressionante isso. Medalha de ouro na ginástica solo. É lindo demais. Simplesmente sensacional, Beverly. É fantástico. Outras gerações assistiram o Pelé, assistiram o Garrincha, o Ayrton Senna, e nós estamos tendo o prazer, a alegria de assistir ao vivo a Rebeca Andrade conquistando tantas glórias, né, para o Brasil. Hoje ela se tornou simplesmente a maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas, com 6 conquistas, sendo elas 2 de ouro, uma hoje, né? Uma hoje. Então é fantástico, é bem isso que você falou, de se sentir representado, né? Não só pela conquista olímpica, não só pela conquista do ponto de vista esportivo, mas do que essa conquista representa em história de vida. Uhum. E de se sentir um pouquinho espelhado pela história de cada um desses atletas que estão ali representando as nossas cores, o nosso país. Eu vejo muito, muito essa interferência, né? Assistir os Jogos Olímpicos e se emocionar com cada uma das modalidades tem a ver também com se sentir representado pelas histórias de vida, pelas histórias de superação que o esporte nos proporciona. Não apenas a conquista olímpica em si. Muito interessante. Tem vários fatos que daria que cada um deles renderia talvez um programa só, né? Mas esse caso da Rebeca, primeiro que todo mundo já estava falando, né, Ronaldo? Poxa, talvez a parte negativa da Rebeca estar nessas Olimpíadas 2024, com todo o potencial que ela tinha, era o fenômeno da Simone. Porém, mesmo assim, me parece, não sei se é uma visão equivocada minha, mesmo assim, me parece que ambas, realmente, elas tiveram momentos emblemáticos, né? A Simone Biden, ela faz algo... Primeiro que ela desiste das Olimpíadas anteriores e coloca em xeque, a partir do fenômeno, né, que ela é como atleta olímpica, a questão da saúde mental. Isso foi muito interessante, assim, acho que foi muito corajoso. E ela volta com essa questão. E agora, né? E agora? Recuperada, tu era a melhor do mundo, tu continua a melhor do mundo, então é um checkmate. E ao mesmo passo que para a Rebeca foi difícil estar no cenário com a Simone, para a Simone deve ter sido exatamente a mesma coisa, né? Poxa, volto
como a melhor do mundo, mas aí tem o fenômeno Rebeca Andrade, né? É muito interessante isso. Nas imagens, né? Nós víamos a atenção no olhar da Simone nos momentos anteriores a ela fazer as apresentações, antes de divulgar as notas, né? Então tinha toda essa responsabilidade. Os olhos do mundo estavam voltados para ela, né? E para a Rebeca também. Mas é interessante como esse tema, né, do orgulho, da alegria olímpica, ele caminha lado a lado também com a frustração. Né? Porque tá aí o 7-1 para nós lembrar sempre, né? Sempre No caso vai não é ser nas Olimpíadas, emblemático, mas né? enfim. Mas hoje de manhã nós estávamos aguardando alguma medalha da Rebeca na trave individual, na final. E ela era a última a se apresentar. E nós vimos todas as outras ginastas com notas viáveis, né, para a Rebeca do ponto de vista de conquistar uma medalha. E como última a gente ficou ali naquela expectativa e ela ficou em quarto lugar. É decepcionante. Ao mesmo tempo em que logo na sequência, na próxima final, a gente vê uma alegria, o êxtase do ouro, né? Tudo Sim. isso tá junto, envolvido, junto. Né? Caminha lado a lado nos Jogos Olímpicos. Isso é sensacional. Isso é o que o esporte provoca, né? Esse alto e baixo no coração da gente. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser mais medalhas? Eu acho que poderia ser, certamente, Ronaldo. Mas num país que não investe, a gente sabe que o Brasil não é um país que investe tanto quanto os Estados Unidos, quanto a China, Japão. Poxa, Japão e China investem em tecnologia para os treinos. A gente não tem isso aqui. A gente mal e porcamente tem os centros de treinamento, né? A gente viu quando os jogos aconteceram no Brasil, a dificuldade que foi, né? Encontrar centros de treinamentos adequados, depois a obsoletização desses mesmos pontos que foram construídos para isso, né? Depois não foram utilizados, ou seja, a gente não é um país que investe, mas ao mesmo passo, final de semana que a gente ficou ali de olhinho, né? Vôlei de praia é um esporte que o Brasil poderia ser muito melhor, porque somos um país cheio de praias, para começar, né? Para começar, somos um país cheio de praia. Então, e veja, não foi também. Então, teve a frustração de passar o final de semana com esportes que teriam tudo para... Ontem foi horrível, né? Né? A gente ficava xingando, Exato. né? Como a gente perder vôlei de praia para um país que não tem nem praia, Nem praia. Né? Não é? Faz parte, Faz né? parte, o esporte é passional. Isso, ele é passional, mas ao mesmo tempo, é como eu estava mencionando antes. Ao mesmo tempo que tem a frustração e tem a alegria, essa alegria parece que ela sustenta mais tempo do que a frustração. Claro, estou falando que guardadas essas proporções daquilo que nós estamos vendo agora, né, nos Jogos Olímpicos, porque, poxa, no judô foi sensacional, né? A gente teve aqui a coisa da ginástica olímpica, foi sensacional. A gente teve outras que não foram tão... Uma substituição da Marta. Eu fiquei, quando assisti os jogos de futebol feminino, claro, podia ter ido melhor. Sim, podia, mas, gente, a seleção masculina nem se classificou. Nem se classificou. A feminina estava lá, né? Podia ter ido melhor? Podia ter ido melhor. Mas quando a Marta foi expulsa, a seleção de futebol feminino segurar as pontas, a gente fica sempre naquela sensação, né? É sustentado em uma pessoa, como a gente fez em vários outros anos com o futebol masculino. Não é sustentado. Nossa goleira deu assim, aulas, né? Demonstrou brilhantismo. Foi bonito de ver. Nesse tópico da evolução do esporte brasileiro ao longo das últimas décadas, Beverly, tem sim esse sentimento, né? Eu vi muitas pessoas comentando de que ainda ganhamos poucas medalhas se compararmos com outras potências olímpicas. Sim, isso é um fato, mas se nós formos analisar historicamente, né, está tendo uma evolução enorme em termos de quantidade de medalhas e também de resultados para os atletas brasileiros. Se a gente pegar ali dos anos 60 até 70, eu estou com a página aberta aqui no meu celular, o Brasil não conquista uma medalha de ouro, uma medalha apenas, 0 de prata, 0 de bronze na Olimpíada de 56 em Melbourne, e depois fica nas Olimpíadas de 60, 64, 68, 72 e 76, 5 Jogos Olímpicos seguidos, sem nenhuma conquista de ouro. Algumas de prata, em algumas edições sem prata também, outras de bronze, e vai voltar a conquistar a medalha de ouro somente em 1980, nos Jogos de Moscou.
E a evolução vem indo com altos e baixos. Nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, o Brasil não conquista nenhum ouro. Ali já são 6 de prata, 6 de bronze, começam a crescer o número de medalhas olímpicas, mas o máximo havia sido 15 medalhas em Atlanta, caiu para 12 medalhas no total em Sydney. Depois, em Atenas, 2004, 10 medalhas, ou seja, tem uma queda novamente no número de conquistas. E depois de Atenas, ali de 2004 em diante, a gente tem o Brasil conquistando 17 medalhas em Pequim, 17 em Londres, em 2008 e 2012, 19 no Rio de Janeiro, 21 em Tóquio, em 2021, Olimpíadas de 2020, e agora a gente ainda está na expectativa de como vão ser as conquistas em Paris. Claro que isso é uma evolução a longo prazo, né? Se nós formos colocar no papel o Brasil, o país que territorialmente ocupa a 5ª colocação, é o 5º maior território, ocupa um papel de liderança na América Latina. Em termos populacionais, eu não recordo agora de cabeça se o Brasil por muito tempo foi o 5º país em número de população, eu não recordo agora se está na 6ª ou 7ª colocação em ranking de população, né, global. Então, nós teríamos um potencial olímpico muito grande, né, para ficar brigando entre as 10 potências, ao lado de China, Estados Unidos. Claro que falta investimento, claro que isso não é um caminho que se percorre em 10 anos, né? É um caminho que a gente vai demorar aí algumas décadas ainda para ver esses resultados melhores, né, do ponto de vista de pódio, de número de medalhas. Mas um ponto que eu gostaria de trazer é que a gente tem visto, né, nessa expectativa pelos atletas, na expectativa pelo pódio, é que todas as culturas, todas as sociedades, elas precisam de histórias de heroísmo, histórias de mitos, e o esporte, de forma contemporânea, ele talvez seja a maior fábrica de mitos e de histórias de superação que a gente tem hoje à nossa disposição, né? Se antigamente, se na antiguidade eram as guerras que formavam as figuras míticas, hoje a gente tem o esporte como formador dessas figuras para que a gente se inspire e se emocione com elas. A jornada do herói, né, a superação. Mas o fato é, Ronaldo, que a gente está num momento divisor até de olhar, né? Como a gente olha para este cenário das atividades esportivas, de quem é líder ou de quem se destaca, né, numa comunidade, seja na comunidade esportiva. Eu quando falo sobre isso, eu fico sempre pensando, poxa, nosso critério ainda, né, é o critério do mercado de trabalho para avaliar tudo, para avaliar desempenho acadêmico, desempenho até infantil, gente. Até infantil. A gente avalia a criança pequenininha pela perspectiva, pela ótica daquilo que a gente espera do mercado de trabalho, né? E tem essa coisa também do próprio cenário esportivo. É um trabalho, bom, se ele é atleta profissional, também é um trabalho, mas ele não segue as mesmas regras que o mercado de trabalho, entre aspas, convencional. É um trabalho, mas ele segue a outras regras, né? Porque isso é um outro cenário, é um outro lugar, não é o mesmo lugar, então ele não pode ter as mesmas regras. E eu lembro, por exemplo, quantas medalhas? O Ronaldo fez aqui uma análise, né? Medalhas em cada competição, uma avaliação. E isso é uma avaliação de resultado. De resultado. Quantitativo, mas é só um resultado, é só uma avaliação. Talvez nem seja a melhor ou a única, né, Ronaldo? É uma. Só que é uma que nos diz quanto de resultado a gente conseguiu. Mas, por vezes, esse resultado que não é mensurado, que ele não tem como tu colocar num lugar, que categoria tu coloca, mas o que a Rebeca fez, mesmo que ela não tivesse colocado num lugar ali um resultado, exatamente, quantos outros resultados seriam possíveis? Basta a gente ver, Ronaldo, a alegria, né, no Brasil, das jovens iniciantes, atletas infantis, em categorias ainda bem recentes, olhando para quem a inspira. Como que tu mensura esse resultado? Esse resultado, ele é... Sutil, Me fugiu sutil. a palavra agora,
Mas ele realmente não é impossível de se mensurar, de se calcular, né? Subjetivo. Veio a palavra. Exato. Esse resultado é subjetivo. E é interessante, né? No caso da Bia Souza no judô, como que nós nos emocionamos, não só com a conquista, mas com aquele pós-conquista, aquela entrevista que ela vai dar logo depois de sair da luta, e ela fala com a família dela, né? Fala com a mãe e dedica a vitória para a avó, né? E eu fico... É interessante a gente perceber quais são as histórias dentro dos Jogos Olímpicos que mais nos tocam e mais nos emocionam. Eu tenho a impressão, e isso eu só posso falar do ponto de vista de nós brasileiros, eu não sei como isso se dá e como se repercute em outros países, mas nós temos uma tendência muito forte de nos identificarmos mais com as histórias de superação, quanto mais difícil for a conquista, mais a gente se emociona. O que foi o jogo de sábado, né, da seleção feminina? Se elas tivessem ganho, sei lá, por 2-0, jogando tranquilamente, 3-0, obviamente seria importante, estaríamos também nas semifinais, estaríamos ali na briga pela medalha. Ok. Mas o que tornou a vitória mais épica? Né? Foi o contexto de como que ela aconteceu. O Brasil teve um pênalti contra, a Lorena defende. Depois o Brasil abre o placar e daí tem aquela epopeia no fim do jogo com a árbitra colocando 19 minutos? Não, 16, mas que acabou se transformando em 19. Quase outro tempo. Uma coisa absurda, né? Foi quase meia hora de jogo a mais e aquele jogo não terminava nunca. Quase um terceiro tempo, é verdade. Então, essa superação das adversidades e essa sensação de que é contra tudo e contra todos, né? Que eu vi muito no Twitter esse discurso de torcedores ali na paixão, né? De que além de vencer as adversárias, tem que vencer a arbitragem, a organização, coisa que faz parte da torcida colocar isso para fora, né? Durante uma partida. Mas isso nos emociona, nos toca mais acredito que isso é uma marca nossa de brasileiros, né? Como ou latinos, nação, talvez, ou né? latinos, de termos muito presentes as dificuldades do nosso dia a dia. Nós somos um povo que diariamente temos que matar um leão para sobreviver, para conseguir dar conta de tudo, para sustentar família. Trabalhar no almoço para fazer a janta. Para fazer a janta. Então, isso é muito característico de nós como sociedade e isso nos cativa mais. Essas histórias, né? Assim como a história da Bia, assim como a história da Rebeca, que são mulheres que não tem na sua história familiar, são pessoas que vieram de periferia, né? Então isso acaba nos emocionando muito mais. Não sei se tem uma percepção semelhante, mas me parece que quanto mais difícil for a conquista, quanto mais percalços tem pelo caminho, isso acaba nos tocando muito. Eu particularmente, Ronaldo, concordo contigo que isso seja assim para a grande maioria das pessoas, né? Para nós brasileiros de uma forma geral, não sei se latinos também, até acredito que latinos também, que a gente é muito emocional, né? Os latinos são mais emocionais do que outros povos. Mas me parece que nós já chegamos num amadurecimento que dá pra gente, inclusive, se emocionar, né? Achar lindas histórias, mas conseguir fazer um divisor de águas com aquilo que também é... Porque os Jogos Olímpicos, eles têm essa proposta, é a supremacia, né, do corpo. É isso. É isso. Os Jogos Olímpicos é uma competição diferente das demais competições. É uma competição para a qual é uma festa das soberanias de todos os povos. Todos os povos deveriam participar. Quantos também produtos audiovisuais surgiram, né, da negação de alguns países quando teve a Segunda Guerra Mundial, de participar atletas YZ, enfim. Então, é uma supremacia dos povos, nessa união de todos os povos, que colocam os seus melhores atletas com a questão do corpo. Para mim, fica muito evidente isso. E eu acho que no Brasil, diferente de outras culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, é sabido que muitos jovens chegam ao curso superior por serem bons atletas. E aí tem a bolsa. Tem a bolsa, é tradicional. Nós, no Brasil, o canal é outro. A gente consegue isso por outras vias. Não tem essa bolsa, esse apoio ao estudo. Muitas vezes esse atleta é só atleta.
Ele poderia ser um bom atleta e quando encerrasse a carreira de atleta, que a gente sabe que é muito jovem que encerra, poderia ser um bom médico, um bom, sei lá, profissional liberal que fosse, qualquer profissão que ele desejasse. Isso já é mais raro no Brasil. Fora do Brasil já acontece simultaneamente. Mas me parece que igual a gente consegue, Ronaldo, ver que é uma supremacia, que o investimento vale a pena. E como é bonito ver os atletas assim se desenvolvendo no seu melhor potencial. Agora, as histórias de dificuldade, elas contagiam todos nós, porque é isso, é uma história de superação, né? Vou trazer aqui com um olhar bem leigo, Beverly, a respeito do assunto. É um pitaco, né? Um É um pitaco, né? pitaco. Vou Eu me também tô dar o direito pitaqueando aqui. do opinionismo, como eu Aham. gosto de falar. Nós não, eu vi uma piada, um meme no Twitter esses dias de um rapaz comentando de, poxa vida, né? Como que o atleta lá que está tirando dardo, como que ele descobriu que ele tinha potencial para aquele esporte? Né? E aí a gente vai falar de oportunidade, né? Eu acredito que eu não tenho uma predisposição assim para algum dos esportes olímpicos. Mas quantas crianças deixam de praticar esporte e de descobrir o seu potencial dentro de alguma das diversas modalidades porque não se tem o acesso, não se tem a estrutura necessária para a prática. E basta a gente lembrar dos nossos tempos de escola, né? Quantos esportes você que está nos ouvindo praticava na infância, né? Porque é na infância que você vai formar o futuro atleta. A gente viu ali a Simone Biles, ela começou com 6 anos, se eu não me engano, a prática da ginástica. Hoje, Eu falei Biden, agora que você falou Biles, eu lembrei, gente, eu misturei o presidente com a... Eita, nós. Simone Biles, isso aí, desculpa. acontece, né, Beverly? Eita. E uma atleta hoje de manhã também, da final ali da trave, praticava desde os 3 anos de idade. Fiquei pensando, poxa vida, com 3 anos participando, né? E começando, né, os primeiros passos ali na ginástica. Eu na escola a gente praticava futsal, né? Porque não era futebol, não tinha campo. Um vôlei de vez em quando, um basquete. No meu ensino médio, a gente fazia o professor trazia algumas modalidades olímpicas. A gente fazia esse arremesso não sei como é que de vara, não sei como é que é o nome da modalidade, mas a gente fazia com um bambu no pátio da escola. Daí a gente vê as formas, né? A As adaptações. precariedade, as adaptações. E então, quantos talentos, né, que a gente deixa de... Eu estou falando assim com um olhar muito leigo a Sim. respeito do assunto, de quantas oportunidades, talvez, de atletas e do potencial do corpo olímpico que a gente acaba perdendo justamente por não ter a estrutura necessária para a prática e a oportunidade para que mais crianças se descubram ali, né? E o mesmo vale, Ronaldo, vale para, por exemplo, uma sala de xadrez para você Com desenvolver habilidades em certeza, com matemática, um certeza. laboratório para desenvolver habilidades em química, ou muitas vezes a questão de uma boa biblioteca, né, com muitos exemplares Com disponíveis certeza. para pensamento crítico, ou a música, mesma coisa, a gente vale para tudo. Veja como a gente às vezes, pela questão da falta de investimento, e volto lá ao pensamento anterior, baseado muito ainda no Brasil e na nossa região, muito baseado ainda nessa área industrial focada no trabalho. Então, a gente se prepara para trabalhar e não se prepara para outras coisas quaisquer, levando em conta que quaisquer outras coisas também interferem no trabalho. A gente seria muito melhor trabalhador se fosse um músico, se fosse enxadrista, se fosse um bom atleta, né? Veja como as coisas, elas são parte de um todo, né? Elas não andam isoladas. E a pessoa vai praticar também em que momento? Essa é uma questão que eu sempre vou trazer, né? O tempo livre, tempo de ócio do trabalhador brasileiro, de modo geral, é muito curto, né? E a Sim. gente agora está começando uma discussão lentamente, a gente tem ouvido mais na imprensa análises a respeito da possibilidade da semana de 4 dias.
E também já há análises e estudos que mostram que a produtividade aumenta, é melhor na semana de 4 dias. Perceba, claro, que essa decisão só vai ser tomada se de acordo com o fator produtividade, não pelo fator saúde mental e felicidade do trabalhador, obviamente. E deixando bem claro, né, Ronaldo, que as regras são feitas, né, para gerir um todo, mas as exceções às regras deveriam ser personalizadas. Então, não é que é uma apologia a que todo mundo tenha que, mas de uma forma geral, se a regra é essa, você pode, eu prefiro trabalhar mais horas, ok? Mas aí é uma escolha. Exato. E não uma regra, não uma né? obrigação, né? E essa apologia também de um mundo que parece que tem que estar sempre funcionando. A gente pode, de vez em quando, não estar funcionando e está tudo bem, né? Bom, isso é só uma primeira análise, né, Ronaldo? Você queria falar mais alguma coisa? Só ia colocar mais um pitaquinho, dá tempo, Beverly, antes do intervalo? Mas eu sempre fico, quando eu assisto as modalidades, eu sempre fico me perguntando como que eu me daria, assim, porque é fantástico a gente ver o potencial também do corpo humano, né? Eu recordo que em 2015, 2016, eu praticava natação, depois eu parei. Sábado eu assisti a final dos 50 metros, nado livre, nas Olimpíadas, e o recorde do Cielo não foi quebrado, mas o campeão olímpico ficou com 21 ponto alguma coisa segundos, 50 metros. E eu recordei do tempo que eu fazia natação, eu cheguei a cronometrar o meu tempo na piscina. Eu nadava numa piscina de 25 metros, a olímpica tem 50, então era uma semi-olímpica, digamos assim. E eu fiz 25 metros depois de um ano nadando, treinando ali, me dedicando. Eu fiz 56 segundos, 25 metros. Se eu fizesse os 50 metros, seria 1 minuto e 50. 1 minuto e 52, uma coisa assim. Claro que na segunda metade a gente ainda perde um pouco do fôlego, então talvez até fosse mais do que 2 minutos. E a gente está falando de seres humanos que fizeram 50 metros em 21 segundos. É um absurdo pensar essa diferença. A velocidade, é gritante, né? É gritante. E assim, tu tá falando de algo que tu conseguiu fazer. Quantos treinos não conseguem nem completar o trajeto sem parar, não, né? Foi uma dificuldade para fazer 25 metros sem parar no meio da piscina e ficar ali recuperando fôlego para fazer o resto. Eu só queria, antes de fazer o intervalo, depois a gente vai voltar. Eu tinha 2 assuntos e não vai rolar, né? Já vi que não vai rolar, mas a gente vai voltar com a questão das Olimpíadas ainda, sobre outras perspectivas, mas sobre esta que a gente falou neste bloco aqui, não posso deixar de encerrar antes de mencionar, Ronaldo, nós tivemos a presença do Rodrigo Morales na sexta-feira aqui para falar sobre o Festival Via Leste. Eu não tenho certeza se aconteceu em função da chuva, né? E da instabilidade que acabou rolando no domingo, né? Espero que tenha acontecido, eu não pude ir. Mas ele falava sobre um projeto que é muito legal, que é o Escola de Lata, né? Que é um projeto de música feito com instrumentos... Os instrumentos, melhor dizendo, são feitos com materiais recicláveis, né? Para formar música, para gerar música. E ele falava o quanto é bacana. Sim, ponto. É muito bacana. Ponto. Não tenho o que falar. Mas veja como nós, brasileiros, achamos bonito, né? Por cultura, achamos bonito que as pessoas vulneráveis façam música com instrumentos reciclados. O muito mais bonito seria se a gente tivesse investimentos, né? Porque dinheiro não falta, gente. O dinheiro, só para deixar pontuado, não falta dinheiro. Nós não temos acesso ao dinheiro. Eles estão muitas vezes parados, eles vão para a via da corrupção, eles vão para outros lugares. Mas se eles fossem colocados nestes lugares, porque o dinheiro está ali, ele existe, poderia ser aplicado, né? Que a gente pudesse ter escolas com instrumentos de verdade para pessoas vulneráveis. Tu já pensou a diferença que seria? Não, né? A gente faz aquela apologia, que bacana, a gente pode fazer música com instrumento de lata? Sim, pode, legal, que bom que tenha também, bem bacana. Mas o melhor seria que a gente não precisasse ter instrumentos de lata, que a gente pudesse ter instrumentos de verdade, né? É fantástico, é exatamente isso, concordo 100% com essa tua colocação e com outros projetos sociais também. Que bom que nós temos, eles são necessários diante do contexto, mas que bom seria se não precisássemos. E, bem como você falou, recurso há. A questão é a divisão dos recursos e o encaminhamento para onde eles vão. Sim, é inadmissível, né, aceitar que ele vá, por exemplo, à corrupção. Para mim, isso é inadmissível. Né? A gente vê que o Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de alimentos do mundo. E nós temos pessoas passando fome.
Incoerência, né? Isso para nós, pessoas normais, quando a gente vê isso, né? Pessoas Como normais pode, e né? com sensibilidade, a gente entende que existem como que isso acontece, mas é inadmissível do ponto de vista humano. Inadmissível. 11h44. Eu vou atualizar, então, rapidinho o intervalo. Na sequência, a gente volta para falar sobre o turco do tiro, né? Do tiro nas Olimpíadas. A atleta também que fez um sinal, não ganhou medalha, mas fez um sinal que acabou viralizando, emblemático também sobre as questões dos países africanos, na política dos países africanos. E a gente volta já já. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul promove no dia 20 de agosto, às 14 horas, a palestra Saúde Auditiva. Será que você está ouvindo bem? Com a fonoaudióloga Vera Pizil, diretora da Escute Bem, Aparelhos Auditivos. A palestra é gratuita. Entre em contato pelo WhatsApp 3221-7164 e informe-se. Acesse o site apopex.com.br e saiba mais sobre os nossos benefícios. 11h45. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. - 20 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 5. Agulha bovina com osso pedaço, R$ 17,90 o quilo no Super Apollo. Frango a passarinho, Cevale, 1 quilo congelado, R$ 7,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Se tem algo que não parou de funcionar em toda essa catástrofe, foi o rádio. O rádio é utilidade pública, virou pedido de socorro, é boletim do tempo e dos acontecimentos. É o contador de milhares de histórias da tragédia. E para muitos, virou a única companhia durante a enchente e na sobrevivência dentro dos abrigos. O rádio funciona de todas as maneiras possíveis. Está presente na vida das pessoas e chega em várias plataformas, inclusive na sua versão original, em ondas que se espalham por todos os lugares. Use o rádio para anunciar, para informar, para mobilizar. Realização Agerte, apoio ARP, Sinapro RS, Audiobox Produções e Integrada Comunicação Total. Na Magnani, você encontra tudo o que precisa em materiais elétricos, iluminação, energia solar e ferramentas, seja para sua casa, indústria ou comércio. Nós temos a solução completa, com estoque à pronta entrega, iluminação, material elétrico, energia solar é com a Magnani. Te aguardamos na Avenida Rubem Bento Alves, 4188, ou entre em contato pelo fone WhatsApp 4.952-55. A Unimed está com condições especiais para a contratação de planos empresariais para pequenas e microempresas a partir de 4 funcionários. Aproveite essa oportunidade de 1º a 16 de agosto e leve a Unimed para o seu negócio. Garanta mais qualidade de vida e segurança para seus colaboradores. Para saber mais, ligue 54-3220-2030 ou acesse unimednordesters.com.br. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Consulte condições. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, este é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, conversa com Ronaldo Velho Bueno, ele é jornalista, é mestre em letras e cultura, entre outras cocitas más. Ronaldo, sobre Olimpíadas, né? Tu vê que não dá pra fazer 2 temas, eu e tu, né? Não dá, não rola. A gente é faladeiro, né? A gente é faladeiro, a gente gosta, né? A gente gosta de falar. Mas enfim, a gente tá aqui analisando a questão dos Jogos Olímpicos e o quanto a questão dos Jogos Olímpicos interfere na autoestima do país, né? Alegria e frustração, a gente falava sobre isso, as repercussões. Eu lembro que, por exemplo, tênis,
O tênis, quando o Guga estava em evidência, em vários momentos, não era um esporte que as pessoas nem lembravam, extremamente muito raro no Brasil. E as quadras de tênis se proliferaram fortemente quando ele começou a ganhar, ter uma representação. Nem vou falar de Ayrton Senna do Brasil, né? Os karts também ganharam espaço como um movimento de esporte, né? De esporte lazer. E entre outros tantos. Futebol, sem falar, né? Futebol agora tem caído um pouquinho. Vôlei, né? Naqueles momentos áureos também, o quanto as pessoas passaram a praticar. Mas agora tem novos esportes, né? A questão do Gabriel Medina é uma coisa impressionante, né? Levando muitos jovens para o surf, que tem toda uma cultura. O skate da nossa pequenininha Raíssa, né? Que coisa maravilhosa, né? E eu fico me perguntando, Ronaldo, o que eu fiz até os 20 anos? Nada, né? Com 17, a pequena skatista já tem quantas medalhas? Sei lá, já quantas. Trouxe uma prata e um bronze. Meu Deus do céu, já 2 Olimpíadas, né? Skate, Mas eu também acho bacana demais. Gosto de ver os movimentos, coisa e tal, acho lindo, lindo, lindo. Mesma coisa numa prancha de surf, né? Pensa. Agora nas Olimpíadas nem deitado. A gente ri, né? Que a gente fica sentado no sofá com um balde de pipoca julgando os atletas olímpicos, sim, né? Isso mesmo, é bem isso. Mas é também a capacidade de realização, então, tenra idade. Quantos, e não estou falando só do Brasil, né? São vários os atletas olímpicos muito, 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 muito jovens, né? Porque tem esportes que permitem isso. Assim como de forma inusitada, essas Olimpíadas também trouxeram de maneira assim muito evidente aquele turco, né? Deixa eu até pegar, será que eu vou conseguir dizer o nome dele, Jesus? O turco medalhista, né, do tiro, todos nós acompanhamos, né? O atirador que levou medalha é o ex-militar Yusuf Dikes. Espero ter pronunciado correto. Yusuf, se eu não pronunciei, me perdoe. Para a modalidade que ele disputou, né, que é o atirador, o tiro, muitos dos atletas usam todo um equipamento, fones especiais nos ouvidos por causa do barulho, um óculos especial com uma lente especial, né? E ele foi lá na raça, na coragem, 51 anos de idade, inclusive todo mundo começou a falar de etarismo, né? Que é um assunto do momento também. Seus cabelos brancos e foi lá na simplicidade, pimba, medalha, né? Literalmente, que tiro foi esse, né? Eu achei sensacional a repercussão que teve no mundo sobre isso, né? Então acabou... Serenidade, dava impressão, pelo menos, tranquilo, que ele estava, né? Muito tranquilo. Suave na nave, foi lá sem nada, mãozinho no bolso, pá, né? Eu achei legal porque proporcionou para que todos nós pudéssemos falar sobre até quando, né? A gente fala de jogos de atletismo ou de atletas olímpicos, a gente fala, isso aqui tem um tempo de carreira. Claro, a maioria sim, mas alguns podem ser mais longevos, né? A própria Marta. Gente, a Marta tem mais de 40 anos, né? 40 e quanto? Acredito que sim, mais de 40, eu não recordo agora de 40 cabeça. e alguma coisa. Gente, e também tá lá, né? Como que há uma... É democrático do ponto de vista de vários corpos diferentes, porque nós acabamos de ver na ginástica, a Simone Biles tem 1,42 de altura. Nós temos, então, espaço para atletas olímpicos na estatura de 1,40 e tem os grandalhões do basquete com mais de 2 metros. Verdade. Assim como a gente vê corpos diferentes, assim... Biotipos, né? Biotipos diferentes. Se nós pegarmos o judô, tem desde o peso abaixo de 60 com a categoria acima de 78, né? Então tem todos os tipos de corpos disputando os jogos. Isso é bem bacana. Eu achei bacana falar sobre o quanto os jogos também, veja, as questões sociais que nos permitiram, né? Essa jornada do herói, que o Ronaldo trouxe muito bem lembrado pela perspectiva das Olimpíadas, mas tem essa coisa também da durabilidade das coisas ou das pessoas, né? Durabilidade dos talentos. Então o turco veio e colocou abaixo, inclusive essa questão de ser simples, né? Tem aí do Japão, os povos nipônicos todos, eles investem muito em tecnologia, né? E alguém que vai, assim, mais desprovido dos equipamentos. Um fenômeno que eu achei interessante, acho que foi minha filha que comentou, eu não tinha me atentado, né? O esgrima. Esgrima é um esporte elitizado também, a gente sabe que custa muito caro aqueles materiais todos, um professor de esgrima, a raridade também de quem pratica torna o esporte mais caro também, e o acesso então fica limitado.
limitado. E agora está totalmente tecnológico, né? Em edições anteriores, durava mais tempo uma disputa, né, de esgrima. Agora, como tem o toque tecnológico na própria roupa, no equipamento... Identifica automaticamente, não né? dura um minuto. Chega até a desanimar de ver, né? No VAR, digamos assim, dos outros esportes, né? Também tem tecnologia para ver onde a bola bateu, no tênis de mesa, né? Que é um esporte muito veloz, a gente mal consegue acompanhar ali os movimentos, mas a tecnologia também acaba auxiliando, assim, né? Sim, auxilia por um lado, né? Porque torna mais justa a disputa, mais coerente, porém a beleza de ver meio até que se ponto perde, a né? gente se torna refém também, né? Eu achei interessante, eu nem tinha observado essa questão da esgrima, porque não é um esporte que eu acompanho muito, mas aí acho que foi minha filha, assim, que mencionou, disse, que triste, que era legal de ver antes, né? E agora não é bonito, mas não é tão legal quanto era antes, né? A esgrima é um dos poucos que eu não consigo assistir, Beverly, eu não tenho muita paciência não, mas admiro quem tá lá. Sim, são esportes, né? Tem cada um com seus, como tu falou, é democracia dos corpos, né? Dos biotipos, das modalidades, das preferências, né? Isso é bem bacana. Ronaldo, a gente falou sobre essa questão do etarismo, né? Da durabilidade das coisas, porque é um tema bastante atual também. Aí veio o Yusuf, né? O que é o turco, mostrou que era um assunto pertinente. E uma outra que viralizou foi a boxeadora Marcelat Sakobi. Ela é da República Democrática do Congo. Ela não levou medalha, mas ela, no ringue, né, ela mostrou, que fez aquele gesto, que não é um gesto novo. Outros atletas já tinham feito esse gesto, que é a mão na boca e o sinal de um tiro na cabeça, né, pelas questões das rivalidades, das lutas tribais, da guerra civil que acontece no Congo há décadas, né? Então é interessante que acaba também sendo espaço. As Olimpíadas acaba sendo espaço de manifestação política. Eu lembro que também teve, inclusive depois virou filme, a questão da época do nazismo, né? Que foi na Alemanha que aconteceu os jogos e alguns atletas negros foram impedidos ou foram hostilizados ao participar, ou outros atletas de países que não eram, enfim, apoiadores, né, do eixo, acabaram também tendo dificuldade. Enfim, são vários os momentos históricos para isso, né? E eu acho interessantíssimo como que diversos contextos históricos acabam permeando os Jogos Olímpicos, né? A gente está falando desse caso da atleta do Congo em 2024, mas quando a gente fala, muitas vezes, Beverly, até vou fazer um parêntese que a gente tem que ter um certo cuidado, porque é comum ouvir o discurso de que o esporte não é campo, não deveria ser palco para uma manifestação política, uma manifestação social. Eu não estou falando aqui de manifestação partidária, mas do ponto de vista de política como luta por justiça social. Sim, não é sobre eleições. Não é sobre né? eleições, estamos falando de um espaço para uma manifestação contra um regime autoritário, contra a falta de direitos para determinadas minorias, ou como o caso aí que a gente viu da atleta do Congo. E tem esse discurso que muitas vezes nós vimos proliferado de que, bom, o esporte não deveria ser palco, um show de música não deveria ser palco, uma festa não deveria ser palco para esse tipo de manifestação. Eu me pergunto, qual é esse palco então, né? Em que momento alguns grupos teriam à sua disposição para ter atenção global a respeito de uma situação de injustiça? Né? Claro que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, deve ter o seu regramento ali, proibindo manifestações desse tipo. Não sei agora de cabeça quais são os tipos de punições possíveis, mas deve haver sim um regramento nesse sentido. Mas é um momento ali que os olhos da humanidade estão voltados para aquele palco, para aquele momento que é a arena ali onde acontecem os jogos. E mesmo com essas possíveis proibições, historicamente... acontecem, né? Elas acontecem. Tem aquela cena muito famosa dos atletas norte-americanos em 68, eu não recordo o nome dos atletas, mas que ganharam
Um foi medalha de ouro e outro de bronze na disputa dos 200 metros no atletismo e fizeram um gesto dos Panteras Negras no pódio, num momento em que nos Estados Unidos a população negra estava protestando pelos direitos civis, direitos básicos, né, para fim de segregação, isso em 1968. E lá nas Olimpíadas, muito bem mencionadas por ti, Beverly, de 36, uma Olimpíada que foi feita como propaganda do regime nazista, né, em Berlim, o Jesse Owens, um atleta negro, calou o Estádio Olímpico de Berlim, talvez até com a presença do Hitler no estádio, porque há controvérsias se ele se retirou, se ele não se retirou do estádio, mas enfim, isso faz parte da história. Com o próprio ditador nazista presente no estádio, o atleta negro dos Estados Unidos ganhou a prova, calou o estádio numa Olimpíada que era para ser uma demonstração, uma propaganda nazista, Supremacia, basicamente. É interessante isso, então, né? é interessante como esses momentos históricos ficam marcados. E é aquilo que você falou no bloco anterior, Beverly. Não são... A gente não está falando somente do resultado esportivo, somente do pódio. A gente está falando de contextos sociais e políticos que se misturam nos Jogos Olímpicos. Não tem como isso não acontecer, porque os atletas eles não vivem numa Isolados. bolha isolada das suas realidades, né? Eles não treinam numa cápsula de alumínio esterilizada, sem contato com o seu povo, sem contato com o seu país, sem contato com a sua realidade. Não, eles estão imersos na sua realidade. Então, é improvável que essas situações deixem de acontecer algum dia. E elas fazem parte, né, dessa grandiosidade do que são os Jogos. Talvez esteja aí as belezas, né, que nos atraem tanto para assistir, né? Essa mescla de possibilidades, né? A gente falou da supremacia do corpo, da festa das nações, né? Da união de todos os povos, mostrando o que há de melhor lá, dos investimentos de A, B, C, D, da alegria e frustração ao mesmo tempo, né? Que andam de mão dadas, né? Nessa gangorra de emoções que a gente vive, de como poderia ser na nossa própria nação. Isso vale para o Brasil, mas vale para qualquer outro país que deve estar analisando as mesmas coisas, né, Ronaldo? Exato. Certamente, em qualquer outro país, tem pessoas falando exatamente as mesmas coisas com a ótica de dentro, né? O que nós poderíamos fazer? Esse atleta, aquela atleta, o que isso representa? O que isso sintetiza? Então, a gente também pode fazer o tema de casa, né? Eu fico impressionada, assim, com a capacidade do brasileiro de fazer muito com pouco. Fazer muito com pouco. E todas as pessoas, de todos os perfis, em todas as categorias, do mais pobre ao mais rico. A gente consegue fazer muito com pouco. Então, que a gente conseguisse fazer... ter mais aportes, né? Ter menos pouco, ser um pouquinho mais, para a gente fazer ainda mais de forma coletiva, né? Para todas as pessoas terem vida plena, desenvolvimento de potenciais. Já pensou se a vida fosse Olimpíadas? Maravilhoso, né? E só demonstra, né, a grandiosidade desses 15 dias que nós estamos assistindo, né? A diversidade de assuntos, né? Aqui a gente poderia ficar mais um tempão falando sobre por outros pontos de vista, né, dos Jogos Olímpicos. E nós trouxemos vários aqui, você mencionou uns 3, 4 que a gente falou brevemente de cada um ao longo do programa, mas isso mostra a grandiosidade do evento Jogos Olímpicos, como que ele suscita discussões, não só extrapola muito o campo esportivo. Se fosse só do ponto de vista esportivo, já seria fantástico, né? Verdade. Já seria fantástico, mas a gente tem outras discussões que acabam se conectando, né, de acordo com a ótica que a gente analisa. Eu também acho. Bom, ficou aí, né, nossa análise de segunda-feira. Se alguém também tem vontade de participar, pode continuar escrevendo na live, ela fica lá armazenada, disponível. Teve uma galera que mais participou no sentido de dizer que estava junto aqui, né, conosco hoje, do que necessariamente de expressar uma opinião. Acho que hoje foi um dia de muitas emoções, né, Ronaldo? Com certeza. E essa última semana vai ser também. Nossa, né? Vai ser. Muita gente me pede, mas vamos falar mais sobre a Olimpíada? Vamos, lá no final a gente pode fazer quem sabe, alguma análise estatística sobre, né? Pois é. Pontos especiais que a gente observou. Na live, algumas pessoas também estão conosco, o Everton, a Léa, muito obrigada a todos que nos acompanham. Ronaldo, boa semana para você, viu? Para
Para ti também, Beverly, um abraço para você e para os ouvintes. A gente fica por aqui, esse conteúdo fica armazenado em vídeos no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e também já está disponível